Oi, oi, boa noite. A Daiane e o Thiago já estão aqui comigo. Tudo bem, pessoal? Boa noite, tudo bem? Oiê. Estamos sim. Bem, deixa eu só. Eu tô num dilema aqui para tentar arrumar pelo notebook, tô pelo celular, daí tava com outro notebook, mas nem tava funcionando. Ah, meu Deus. Quando é pra dar Quando é pra BO, dá em tudo funcionar, daí. não pega, né? Não, olha. Hoje de manhã eu passei um perrengue assim também. Fui obrigada a sair da reunião. Falar, gente, desculpa, mas eu não conseguia ver as pessoas, eu não conseguia fazer anotações. Ótimo. Quando o computador quer, e trava. Eu tava com dois notebooks, daí um eu já tive que abandonar, agora peguei esse outro. Agora abriu. Caiu só. Ai, que bom. Então, já era para ter pelo menos alguns colegas da turma de vocês. Eu vou apresentar pra minha amiga Daiane e ela apresenta pra mim. Apresenta E para aí? mim, então. É isso, pra você também, claro. Apresentem para mim, a gente deixa sempre em registro. E aí todo mundo vê o que perdeu. Thiago, você É. tá conseguindo abrir? Que eu tô tentando aqui também, daí qualquer coisa. Eu tô agora salvando ele, vou mandar no WhatsApp. Vou te mandar lá. E aí eu vou. Ah, eu ia abrir direto na página, será que não funciona assim? É que Em eu modo de... não tenho pelo. Eu não tenho pelo computador, nem sei mexer no computador, eu só faço pelo celular. Eu vou tentar aqui então, tá? Tá, Eu por boto em favor. modo apresentação, daí eu só não vou conseguir te ver ali, mas tudo certo. Vamos ver se vai dar certo. A gente já inicia? Como que vai ser? Vocês se importam de esperar até 6h10? Faltam uns 3 minutinhos, aí vocês terminam de fazer esses ajustes. Eu vou fazer só a Tá colocando na introdução. tela. Ou não? Não, ainda Oi? não tá. Eu perguntei para ela se eu já ia colocando na tela. É que eu. Eu vou só fazer uma introdução, né? Tá. Porque como fica gravado, daí já fica uma abertura assim. E daí eu já passo a palavra para vocês logo em seguida. Tá? Tudo certo. Acho que é isso. Acredito que vai ser um evento mais reduzido mesmo. Eu duvido usar Tem apresentadores. muito. Aos dedicados. Aos apresentadores não, aos dedicados. Ai, que pena. Eu não sei se é o horário. Mas quando é aula, o pessoal tá nesse horário. Será que o pessoal tá esquecendo que é obrigatório? Que conta Eu acho que sim. presença? Ai, ai. Vamos ter que dar um jeito nisso. Vou só pegar uma água, tá? Uhum.
Dó. Oi, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vinda. Sem problemas. Que bom que conseguiu estar aqui. Fica à vontade para colocar comentários no chat também. Tá bom? Seja bem-vinda. Vamos aguardar a Daiane, daí a gente já inicia. Já voltei. Só tinha Oi. esquecido de ligar os aparelhos. Tá bom, sem problema. Então, eu só vou fazer uma breve introdução para deixar em registro e daí eu já passo a palavra para vocês, tá? Tá. Então, gente, boa noite. Hoje a gente está iniciando mais um encontro do grupo de estudos de psicologia infantil e de adolescente. Estamos fazendo a leitura do livro O Cérebro da Criança, 12 estratégias revolucionárias para nutrir a mente e desenvolvimento do seu filho e ajudar sua família a prosperar. Hoje o debate vai ser sobre o quarto capítulo do livro, com o título Dois Cérebros São Melhores do que Um. E esse encontro vai ser comandado pela Daiane e pelo Tiago. Pessoal, com vocês. Eu vou compartilhar aqui, tá? Beleza. Tô tentando abrir o Zoom de novo, meu computador tá um lixo. Estão vendo? Vocês estão vendo a minha tela? Tá. Acho que é só apresentar ali, parece que não tá aparecendo a apresentação. Eu coloquei em modo de exibição. Ah, não, botei errado. Peraí. Agora apareceu? Ainda não. Como é que tá aparecendo aí? Tá aparecendo na tela inicial mesmo do PowerPoint. Não tá em apresentação. Ai, estranho porque eu coloquei em modo de apresentação. Apresentação de slide. Ele tá protegido, eu acho. Tá escrito Tem em que cima, modo de habilitar. exibição. Isso. Agora saiu tudo. Agora sim? Agora saiu fora. Parou o compartilhamento daí. Tá, vou tentar de novo. Eu vou tentar compartilhar a minha janela e daí eu vou abrir, tá? Uhum. Deu certo? Tá Não, carregando. não abriu nada ainda. Ai, que triste. E ficou desconfigurado no PowerPoint. Aham, eu vi ali a hora que eu abri. Fazer diferente, eu vou abrir no Canva, então.
Oi, Bianca, boa noite. Vocês estão vendo alguma coisa ou não? O Sim, Canva. aham. Tá. Vou deixar assim, não vou nem mexer. Agora tá ok? Agora sim. Ah, ufa. Então vamos assim, porque o PowerPoint, pelo jeito, não tá dando certo. Não, mas já tá ótimo. Tá. Bom, então aham. Como a Giovana então apresentou, né? A gente vai falar então sobre o capítulo 4, né, do livro Cérebro da Criança. E o capítulo 4, então, ele tem como tema: dois cérebros são melhores do que um. Pode mudar ali. Bom, o cérebro esquerdo e o cérebro direito. Através, então, né, desse primeiro momento ali do capítulo, a gente sabe, a gente tem essa ideia de que o cérebro ele é dividido em dois hemisférios, né? Então, não apenas esses dois lados, eles são anatomicamente separados, mas eles funcionam, então, de modos diferentes. Tem pessoas que dizem que eles têm uma personalidade distinta ou cada um tem uma mente própria. A comunidade científica, então, ela se refere, né, da forma como os mais diferentes lados do cérebro influenciam as modalidades entre o esquerdo e o direito. Dentro do livro, então, ele apresenta essa divisão da seguinte forma. Pode mudar ali para mim. O lado esquerdo, então, ele ama e deseja a ordem. Então, ele é, digamos assim, a razão, né? Ele se faz ali os quatro L's. Ele é tanto lógico, quanto literal, quanto linear, quanto linguístico. Ele é muito assertivo nessa parte no quesito visual, no quesito lógico, né? E já o direito, a gente já viria mais para o lado do holístico não verbal, né? As emoções, onde ele se dá, então, sinais que permitem que a gente se comunique com as expressões, né? Seja facial, contato visual, tom de voz, a postura, o gesto. Então, ele se dá a divisão basicamente entre razão e emoção. Pode mudar ali para mim. Quando a gente fala no termo do desenvolvimento da criança, né, quando a gente fala no lado infantil, a criança, as pequenas têm o hemisfério direito predominante, especialmente ali nos 3 primeiros anos de vida, né? Onde, então, elas não têm essa capacidade ainda de ter um domínio certo pela lógica, que seria pelo lado esquerdo, né? Então, digamos assim que uma criança, quando ela está ajoelhada vendo um formigueiro, vendo as formigas passar, ela não tem essa lógica de que talvez ela esteja atrasada para a aula, que ela tem algum compromisso, que ela tem algo do gênero. Então, ela se deixa levar pela emoção e o lado direito ele se torna predominante, né? Como ele é mais emoção. E o lado esquerdo, que ele é da parte de responsabilidade, do compromisso, do lado lógico, ele então não se dá tão presente, né, nessa fase, digamos assim. A partir do momento então que ela cresce mais e quando ela começa a fazer os porquês, né, que toda criança tem das perguntas do porquê, aí esse lado, né, que era tão predominante direito, ele vai deixando então um pouco de lado e o lado esquerdo vai começando a aparecer nesse sentido. Pode alterar. Alterar não, mudar. Aí a gente tem então duas metades que fazem um inteiro, combinando o esquerdo com o direito. Então, quando a gente fala dessa divisão, a gente sabe das divisões que os mesmos possuem, mas a gente também deve entender a importância que deve se ter com a junção dos dois e o trabalho dos dois, né? Então, a gente não pode esquecer de que só um funcione e que ambos façam esse trabalho. Então, quando a gente vai trabalhar essa combinação do esquerdo e do direito, ou quando só um funciona, ele usa até o exemplo no livro que quando a gente usa apenas uma parte do cérebro, né, é como a gente apenas tentar nadar com o braço, né?
até ele pode funcionar a certo ponto, mas a gente, no caso, às vezes vai estar nadando só em círculo. Então, a importância de você utilizar ambos os lados, mas também ter essa combinação, também vai ser falado um pouco mais para frente em como se vai estar fazendo essa combinação. Quando se traz, então, a negação das emoções, o único perigo que a gente enfrenta é quando contamos demais com o cérebro esquerdo, né? Que é justamente essa parte da negação. Ele traz um exemplo ali, que é da Tina, que é um exemplo que ele traz como divertido, onde o que pode acontecer quando a gente usa o cérebro esquerdo de forma literal, onde ele assume o controle, né? Que no caso seria a parte da razão mesmo, a parte da lógica, né? Onde o filho dela ele estava completando 1 ano de idade e ela encomenda um bolo de aniversário no mercado lá local e ela pede um daqueles bolos cupcakes, né? Que são vários cupcakes que unidos formam um bolo só. E aí, quando ela faz o pedido, ela solicita para que o confeiteiro escrevesse as iniciais do nome dela, que tá ali no slide, que é JP nos cupcakes, né? Que ela queria escrever esse JP nos cupcakes. E aí, quando ela vai pegar o bolo, ela se depara com esse bolo que a gente trouxe a imagem ali, né? Onde ele traz literal, ele escreve JP nos cupcakes, que no caso seria somente para escrever JP, mas de certa forma ele interpreta a mensagem na lógica, né, no sentido literal ao pé da letra, e traz então de forma divertida, mas quando realmente um lado ele toma conta ele predomina na situação. Eu acho que é isso, pode avançar. Então, como o Thiago bem trouxe, né, o livro, ele traz a diferença, né, do hemisfério direito com o hemisfério esquerdo e como eles funcionam. O livro é bem didático, ele vai trazendo vários exemplos ao longo do livro para a gente poder estar pensando como que isso se dá na prática, né? Aqui eu coloquei o caso Tina, mas como ele traz muitos casos, eu não sei se é exatamente esse caso. Então, eu vou falar o que eu lembro do caso quando ele fala sobre as estratégias. Então, após explicar essa introdução, ele nos traz 2 estratégias. A primeira dela é a estratégia do cérebro por inteiro, né? O número 1, conectar e redirecionar, né? Surfando nas ondas emocionais. Nesse caso que ele traz, logo de início, ele fala de uma mãe que o filho levanta e diz para ela, né? Ele foi dormir e ele levanta e fala para ela: "Você não deixou nenhum bilhete para mim". E nesse momento ele estava muito chateado. E aí ela para, né? E pensa: bom, esse comportamento parece lógico. Mas o que, que ela faz? Ela usa essa estratégia, que é conectar e redirecionar. Nessa estratégia, a mãe conecta o lado esquerdo. Desculpa, gente. Nessa estratégia, por exemplo, ela teria 2 opções, né? Ela poderia conectar o lado esquerdo do hemisfério dela com o direito do filho, ou seja, ela poderia ter trazido uma questão lógica para ele, tá? Mas o porquê você está falando isso? O que aconteceu? Por que eu tenho que deixar? Você não me pediu um bilhete, né? Ela poderia se defender dessa forma ou ela poderia discutir com ele, né? Nessa estratégia conectar e redirecionar, ele fala assim: você precisa identificar em que hemisfério está mais predominante naquele momento, hemisfério direito ou esquerdo. Então, você conecta o direito, nesse momento, né, que a criança está mais emocional, ela está com o hemisfério direito mais predominante. Então, a mãe conecta o hemisfério direito dela, que é o emocional, com o direito da criança, né? Então, ela usa a estratégia do acolhedor, ela se abaixa, né, faz uma carícia nele, nisso ela também conecta a parte sensorial, né, ela pergunta se está tudo bem, e assim ela vai acomodando ele na parte emocional, para depois conseguir falar com ele e perguntar o que realmente está acontecendo. Nessa situação, a criança ela vai se sentindo mais relaxada, mais tranquila e mais ouvida, né? O que acarreta também mais receptividade e a solução do planejamento da resolução de problemas. Então, assim que a criança se conecta com o cérebro direito, que ele está totalmente ali, né, naquela situação, ela consegue, então, redirecionar para o cérebro esquerdo, para ele pensar de uma forma mais lógica. Nesse exemplo, a criança consegue expressar
né, a partir dessa situação de você não deixou um bilhete para mim, eu estou muito chateado, expressar que ele estava sentindo falta de ter mais atenção, que o irmão mais novo estava tendo mais atenção. Então, essa estratégia achei bem interessante, assim, para conseguir acomodar a criança, para ter uma percepção de que momento que ela está, né? Qual é o cérebro que está mais predominante. E aí eu trouxe uma frase do livro, né? Quando uma criança está incomodada, a lógica frequentemente não funcionará, até que tenhamos atendido as necessidades emocionais do cérebro direito, que foi o que ela fez nesse exemplo, né? Ela primeiro atendeu as necessidades emocionais do cérebro direito para poder redirecionar para o hemisfério esquerdo. Então, a gente vai ter a criança, na lógica dela, não é o nosso veículo primário para proporcionar sanidade à conversa, né? Não é a lógica que vai proporcionar uma qualidade da situação. Não é pela lógica que a mãe vai conseguir entender o que essa criança está sentindo. Primeiro precisa acomodar o hemisfério direito. E aí ele traz que não importa quantos filhos... Não importa o quanto os sentimentos dos nossos filhos possam nos parecer sem sentido e frustrantes, são reais e importantes para eles. Então, percebendo que isso está mais aflorado nas crianças, né? O lado emocional, sentimental, o lado global e corporal também que ele traz, né? É possível entender melhor a frustração da criança. E aí, é possível usar sinais não verbais, né? Como o toque físico, as expressões faciais. Então, por exemplo, se abaixar, acolher a criança, né? Expressões faciais do eu te entendo, de uma forma mais compreensiva, um tom de voz mais carinhoso, que é o que a mãe faz nesse exemplo 1, e uma escuta imparcial, sem julgamento, até entender o que está acontecendo com a criança. No passo 2 dessa estratégia, eu trouxe uma outra frase também, que é como se você fosse um salva-vidas que nada ao encontro da criança, passa os braços ao redor dela e a ajuda a voltar para a margem, antes de lhe dizer para não nadar tão longe da próxima vez. Ele faz essa referência porque ele usa a ideia de um rio, né, de um fluxo. Do lado direito, ali são as emoções, e do lado esquerdo é a lógica. Então, você precisa ajudar essa criança a navegar de uma forma fluida. Depois de responder com o direito, é possível redirecionar a situação com o esquerdo. Então, o adulto, ele consegue, né, acalmar essa criança e redirecionar os dois lados do cérebro de forma integrada e coordenada, né, de uma forma muito mais integral. Ele também traz que talvez precise interromper o comportamento destrutivo e afastar o filho da situação antes de começar a conectar e redirecionar. Ele fala, isso vai dar certo sempre? Nem sempre, né? Então, por isso que é importante entender que existem essas duas lógicas, né? Que pode acontecer da criança estar mais no cérebro direito ou mais no cérebro esquerdo, e que aí é preciso cuidar dessa situação. Aqui ele trouxe uma charge para resumir, né? Da estratégia 1, que em vez de ordenar e exigir, né, a mãe pode conectar e redirecionar. Aqui ele fala, né? Você nunca deixa um bilhete. Ele estava muito chateado com ela, né? Ela poderia ter reagido a essa situação. O que você está fazendo fora da cama? Volte para o seu quarto. Não quero ver você até amanhã de manhã. Em vez disso, usando as estratégias do conectar e redirecionar, ela pode pensar, se colocar também na situação que ela também fica chateada, né? Se dando como modelo para a criança. Pode perguntar para ela o que ela quer da próxima vez. Então, ela faz assim, quer que eu deixe um bilhete para você esta noite? Tenho algumas ideias sobre o dever de casa, mas agora é tarde. Vamos conversar mais sobre isso amanhã. Então, acomoda também as emoções da criança para que ela consiga escutar, né? E aí ele traz uma segunda estratégia nessa mesma linha, que é o nomear para disciplinar. Nessa estratégia, a ideia é contar histórias para acalmar grandes emoções. Eu achei essa estratégia muito legal, assim.
A criança, quando ela está em momentos dolorosos, decepcionantes ou assustadores, eles podem ser avassaladores, com intensas emoções e sensações corporais inundando o cérebro direito. Aqui ele traz um dos exemplos que eu achei muito legal, que é a filha de um paciente, eu acho, né? Que ela estava indo muito bem na escola, que ela gostava muito de ir na escola, e um determinado dia ela fica doente. A partir desse dia que ela ficou doente, as professoras chamaram o pai dela e ela foi para casa. Depois disso, o pai ela não queria mais ir para a escola. E aí ela teve episódios de negação, não queria ir para a escola, né? Tinha os comportamentos desadaptativos, né? E aí ele vai mostrando que com a estratégia do nomear paradisciplinar, né, contando a história, o pai pôde entender o que essa criança estava sentindo e passando. Então ele foi perguntando para ela o que aconteceu nesse dia, como é que foi o teu dia, foi contando detalhes, né, várias vezes, para que a criança pudesse nomear o sentimento, a expressão do que estava acontecendo e conseguisse dar conta daquela situação que foi ansiolítica e para a criança muito, às vezes até traumática, né? E aí ela vai podendo elaborar melhor aquela situação e, né, passar para outra etapa. Nesse exemplo, o pai usa isso e depois eles fazem um livro, né, com historinhas, e a criança repete a historinha várias vezes, então achei bem legal, assim. Nesse caso, seria o hemisfério esquerdo, ele traz o hemisfério esquerdo, que é a lógica, para o presente, né? Usa dessa estratégia de contar a história várias vezes, né? Trazendo elementos, trazendo pontuações do quanto é importante, do quanto ela gostava da escola, das coisas que ela fazia na escola, para que ela conseguisse elaborar. Então, nisso, a criança vai conseguindo colocar lógica naquela emoção. E aí ela consegue reconectar as experiências assustadoras ou dolorosas, né? Também é possível, nessa estratégia, nomear os medos e emoções para domá-las. Então, a criança, a partir de contar várias vezes o que aconteceu, ela vai nomeando os medos, né? Nesse momento, é importante respeitar também o momento da criança, né? Essas que não gostam muito de falar e de contar, então tem outras estratégias que podem ser usadas nessa mesma linha, que é fazendo jogos, tem algumas crianças que elas se expressam melhor a partir de jogos, ou realizando algo, né? Por exemplo, tá indo fazer o passeio de carro e aí a gente pode ir falando sobre aquela situação que não foi legal, e a criança vai falando de uma forma mais natural. Crianças maiorzinhas também é possível usar muito de desenhos, né? E a escrita, como nesse caso que eu citei, eles usaram o desenho e a escrita e criaram um livro. Então, usaram da situação que era ruim para a criança para uma situação legal, boa, né? Nessa estratégia, ele usa um outro exemplo, que é um exemplo muito legal também, que é uma criança que ela estava no banheiro e aí ela foi puxar a descarga e a descarga trancou e ela não conseguiu fazer a descarga parar e o banheiro inundou. E aí, a partir disso, ela não conseguia mais puxar a descarga porque ela tinha medo que fosse inundar. E aí, o pai usou da mesma estratégia, que é o contando histórias, né, para acalmar. Nesse caso, o lado direito do cérebro processa as emoções e as memórias autobiográficas, mas é o lado esquerdo que dá sentido a essas sensações e recordações. A cura de uma experiência difícil ocorre quando o lado esquerdo trabalha com o direito para contar nossas histórias de vida. Quando aprendem a prestar atenção e a contar as próprias histórias, as crianças conseguem reagir de maneira saudável. A tudo, de um cotovelo arranhado a uma perda ou um trauma importante. Que é muito o que o Thiago trouxe lá no início, né? A importância da gente conseguir usar os dois lados, né, de forma saudável, né? Não estar só no direito ou tão mais no direito e não estar somente no esquerdo, né? E aí aqui ele traz também a charge da estratégia, né, que ele usou.
Em vez de desprezar e negar, né, quando a criança cai e se machuca, e o adulto fala, não chore, está tudo bem, não fique triste, você está bem, só tome mais cuidado. A gente escuta muito isso, né? Usar a estratégia de nomear para disciplinar, que é quando a criança caiu, validar esse sentimento, né? Ó, deve estar doendo, eu vi você correr, tropeçar e arranhar o joelho. Depois, o que que aconteceu? Então, vai dando uma cadeia lógica para a criança para que ela consiga nomear. Aí, é mais ou menos isso, abraçar, né? Que é a questão do corpo também, que o hemisfério direito tem uma questão muito mais corporal e contextual, né? E aqui, você quer encerrar, Thiago? Quer que eu engate a primeira? É que a gente trouxe para finalizar algumas dicas que ele traz no livro, né? Do que os adultos podem estar fazendo. Então, a criança com cérebro por inteiro, né? Instrua seus filhos a tomarem explícitas as memórias implícitas, né? Seu cérebro esquerdo e seu cérebro direito. Então, aqui ele vai trazendo algumas ideias do que pode estar lendo para as crianças, né? Ele usa muito isso surfando na onda dos sentimentos, né? Porque é indo no fluxo do que a criança está apresentando. E é isso. Muito bacana. É também entender que a criança é um ser que tem emoções tal quais os adultos, né? Que às vezes, dependendo da faixa etária e tal, a gente invalida isso, né? Por ser um ser menor, um ser mais novo, a gente invalida toda essa confusão existencial que eles estão passando. Muito bacana. Como é que foi para vocês fazer essa apresentação, ler o livro? O livro está sendo legal de ler, está sendo muito difícil? O livro é super fluido, que nem ele fala, né? Ele, inclusive, ele não usa termos tão técnicos, nem tão científicos, ele deixa de uma forma bem didática mesmo, né? Ao invés de ficar usando hemisfério direito, hemisfério esquerdo, ele já usa de uma forma mais pontual, o cérebro direito, cérebro esquerdo. Eu achei os exemplos também muito didáticos, a gente consegue ver na prática o que ele está tentando passar. E muito válidas as estratégias, né? Porque além dele falar da teoria, ele vai usando estratégias. E aí achei bem interessante, bem bom de ler, bem fácil de entender também. Bacana. Eu compartilho da ideia da colega e até o fato também do livro ser diretivo também aos pais, né? Então, os pais também que leem o livro, né? E até ele se retrata aos pais também, faz com que eles possam entender e de fato aplicar também com os seus filhos, né? E na verdade também não só no sentido da criança, como dos exemplos e das estratégias e do que se dá também nós enquanto adultos, né? Então, eu lendo o livro, eu percebi várias coisas que aconteceram e que ainda acontecem, né? Da gente utilizar, às vezes, São Lado em certas situações e a gente deixar tomar por essa onda que vem e nadar para um lado que a gente acha viável e nem sempre é o correto, né? A dificuldade de trazer, então, essa harmonia entre os dois lados e a utilização dos dois de forma saudável. A gente tem uma colega de vocês aqui, mas ela tá com o microfone desligado. Se quiser deixar algum comentário no chat, eu posso ler para ti. Pessoal, a apresentação de vocês foi muito legal. O uso do slide ficou bem bacana. E a linguagem que vocês trouxeram do livro também foi muito, muito despojada e de fácil acesso também. Uma pena que a gente não teve outros colegas de vocês no encontro de hoje. Eles que perderam. Paciência. A Então, gente já tinha separado uma atividade, né? Algo mais para dinâmica, assim, mas como não vieram muitas pessoas aí. a gente vai verificar essa questão. Porque é importante ter essa interação, né? De uma atividade em grupo seria bacana agora. Agradeço vocês, vamos encerrar por hoje. Tá? E agradeço vocês a disponibilidade, a apresentação foi muito legal. Parabéns pela dedicação. E até o próximo encontro, no mês que vem.
Tá bom? Tchau, gente. Até o Obrigada. próximo. Obrigado.